Fala pessoal, Char na área. Galera, tô trazendo aqui para vocês a operação do dia e vou falar um pouco sobre o tema do controle mental, né? Falando da operação, o mercado ele fez uma perna 1 aqui nos 60 minutos, uma perna 2 querendo perder o fundo, mas não perdeu e entrou numa movimentação de alta aqui. E aí a gente olhando a estrutura da tendência dos 5 minutos, né? O preço abriu, segurou na média e aqui eu montei a minha primeira operação, aumentei, aumentei mais um pouco e saí aqui em cima, né? O mercado hoje andou forte, andou muito mais, né, do que a volatilidade média, tentando fazer esse movimento aqui de recuperação, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é uma metodologia mais pragmática, mais prática, né, do controle mental, tá? Então, antes disso, eu vou fazer aqui, mostrar um slide para vocês, para fazer a explicação. Deixa eu só arrumar aqui. Bom, pessoal, na parte mental, o que a gente tem aí para o trade, né? Nós temos nosso desenvolvimento cerebral, onde a gente tem a nossa amígdala e o nosso córtex pré-frontal. A amígdala ela é responsável por toda a parte emocional, tá? E o córtex pré-frontal ele é responsável por toda a parte do planejamento e da tomada de decisão, né? E aí o que acontece com esses dois grandes agrupamentos aqui do nosso cérebro? A, Dependendo da volatilidade emocional que você possa ter, a amígdala consegue desligar suas funções de tomada de decisão racional, né? Então, praticamente, você fica totalmente à mercê das suas emoções. E como é que funciona esse mecanismo, né? Então, basicamente, cada ser humano ele vai ter uma construção já, um mapa mental devido às suas crenças, valores, às suas experiências, tá? E o que acontece? Nós temos a realidade externa, né? A realidade externa. No nosso caso, os elementos gráficos, né? Notícias, enfim. Isso vai ser captado pelos nossos sentidos, né? Mais precisamente aqui para a gente que opera, a audição e a visão. Vai passar pelo nosso filtro e vai chegar a amígdala em primeiro lugar, para depois o nosso córtex pré-frontal aqui conseguir controlar as emoções, para que a gente tome uma melhor decisão acerca da realidade, tá? Então, o que acontece? Se o mapa mental ele não estiver bem desenvolvido para o trade, esse estímulo que a gente está vendo aqui graficamente vai ser capturado, vai chegar primeiro na amígdala e dependendo da volatilidade emocional, vai bloquear seu córtex pré-frontal e você vai começar a fazer um monte de erro. Então, como é que a gente faz para melhorar a tomada de decisão?
em cometer menos erros de trade, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, a metodologia de um autor lá de fora, tá certo? Então vou abrir ela aqui rapidão. Então vamos lá. Como é que seria essa estruturação? O Mark Douglas já dizia, trading é execução. Então, no final das contas, a gente precisa ter o desempenho da nossa execução. E para a gente executar, a gente precisa ter um sistema. E esse sistema precisa ter uma expectativa matemática positiva no longo prazo, já que o trading é um fenômeno probabilístico. Então, você precisa desenvolver o seu trade system, né? Que basicamente ele vai ser composto por uma análise de contexto e, propriamente dita, a execução das suas estratégias, né? Então, na análise de contexto, você pode ter, pela metodologia que vocês estudaram, vocês vão ter uma teoria de como que vocês acreditam que o mercado funciona, né? Então, o contexto ele vai ser responsável por te dar a probabilidade mínima em que o seu sistema possa ter essa expectativa positiva, né? E lá na execução, nós vamos ter algumas variáveis, né, para que a gente possa executar esse sistema. Então eu preciso ter uma configuração de entrada, uma configuração de stop, uma configuração de reentrada, uma configuração de alvo, né, de como que eu saio da operação, a parte matemática, né, então qual que é a minha relação risco-retorno, né, qual que vai ser a minha taxa de acerto, qual que vai ser o meu dimensionamento de posição, né, quantos contratos eu vou entrar, quanto que eu vou arriscar por operação, né, e em que tipo de mercado esse meu sistema vai funcionar, tá? Então, esse conjunto de análise de contexto e execução da sua estratégia operacional vai te dar algumas características, algumas situações, né, alguns eventos que o seu sistema foi concebido, né? Então, se você tem um sistema que vai seguir a tendência, em que vai valorizar o retorno em detrimento à taxa de acerto, o seu sistema naturalmente vai perder mais do que ganhar, né? Do que acertar. Mas quando acertar, ele vai te dar um retorno muito maior de quando você estiver perdendo, né? Então, isso já traz uma natureza lá para o seu mapa mental em que você vai tomar mais stops do que acertar, né? Então vai te trazer um modelo mental para suportar perdas pequenas e, quando estiver certo, conseguir segurar a operação, tá? E aí a gente entra no modelo mental, no jogo mental. A metodologia, então, como eu estudei Mark Douglas, estudei Van Tarp, eles falam muito dessa parte psicológica, mas não te dão uma metodologia ali prática no dia a dia, você vai ter que desenvolver. E aí eu encontrei esse autor que escreveu esse livro, né, O Jogo Mental para o Trading, em que ele traz uma metodologia bem interessante e bem prática, assim, você vai conseguir implementar, né? Então, vou falar um pouquinho sobre ela. Basicamente, você vai precisar entender quais são
os seus problemas, os seus erros, encontrar a raiz desses problemas e corrigir esses problemas, tá? Então, na parte para que você possa encontrar esses problemas, vou trazer aqui para vocês. O autor, ele entende o seguinte, ele entende em que o nosso jogo mental ele vai ser caracterizado aí por 3 tipos de atuação, 3 tipos de jogos mentais, né? O jogo tipo C, o jogo tipo B e o jogo tipo A. E isso vai virar uma distribuição de performance desses jogos, né? E vai tender a uma curva de distribuição, tá? Então, cada trader vai ter uma curva, né? Então, assim, o pessoal iniciante que lá está perdendo muito, o jogo tipo C, que são os erros óbvios, são aqueles erros que causam impacto na sua performance, na sua curva do seu patrimônio líquido ali, na sua evolução, provavelmente vão ter elevado jogo C, né? Pouquíssimo jogo A e alguma coisa de jogo B. Então, o pessoal que está trabalhando naquela zona de em que se encontra perdedor no mercado, está com essa estrutura, né? Provavelmente é porque não tem um sistema, não entende a natureza do trade, enfim, uma série de gerenciamento de risco e tudo mais, né? E também tem a parte mental muito distante do que deveria ter, tá? Por outro lado, a gente vai ter o pessoal que está trabalhando ali no 0 a 0 vai ter um pouco de jogo C, muito jogo B e pouquíssimo jogo A, né? Então, ganha pouco, né? Perde ainda. Então, cada trader vai ter uma distribuição dessa estrutura. O que é importante? Então, a gente precisa entender quais erros nós estamos cometendo, né? Então, alguns exemplos aqui. Erros óbvios, né? Então, nós vamos ter aqui, em cima das emoções, tá certo? Então, aqui, o ódio em perder. Então, lá na raiva, na emoção raiva, então você é um trader que sente mais raiva do que medo. Ou a gente pode ter todas essas emoções, né? Então, eu preciso mapear quais são os tipos de erros que eu cometo taticamente, né, que são causados pela emoção raiva, mais propriamente dito, o ódio em perder. Ou seja, eu não aceito perder. Toda vez que eu tomo um stop, eu fico com muita raiva e essa raiva me desencadeia os meus erros, né? Então, entrando em operações fora do seu sistema, reentrando muitas vezes numa região, fazendo médio contra, né, sem entender, o médio contra aqui é o médio indiscriminado, né? E aumentar a posição, depois que eu tomei 1, 2 stops, aí eu vou lá, minha mão padrão é de um contrato, eu vou lá e vou entrar com 5 contratos para tentar recuperar, né? Então, o primeiro passo, eu preciso identificar quais são os meus erros óbvios, tá certo? Que a gente vai trabalhar sempre no jogo C para melhorar aquela curva de distribuição de resultados. E para isso, então, eu mapeando, eu entendendo quais são os erros que eu cometo,
os erros óbvios, que eu preciso parar rapidamente. Eu preciso fazer um mapeamento do padrão desse erro. Como é que esse erro, como é que são as etapas que fazem com que a minha amígdala cerebral lá atinja uma volatilidade emocional da raiva, por exemplo, muito alta, em que eu perco totalmente o discernimento lá no meu córtex pré-frontal, ele vai ser apagado, eu não vou ter mais capacidade de tomar decisão nenhuma. E como, quais são as etapas, quais são os gatilhos, quais são as conversas internas que eu vou ter para chegar nesse erro, né? Então eu preciso saber quais são os gatilhos, quais são os pensamentos, as conversas internas, que emoção que eu estou sentindo, né? Que comportamentos que eu faço, quais ações eu tomo, quais as mudanças de tomar decisão que acontecem, né? E a mudança da percepção de mercado, tá certo? Então, essa estrutura aqui, eu preciso mapear, porque depois eu preciso fazer a escala de volatilidade emocional, que aí eu vou conseguir atuar em tempo real para não deixar aquela minha amígdala cerebral tomar o controle e eu começar a fazer um monte de cagada, certo? Então preciso fazer esse mapeamento, então preciso entender meus erros, mapear como é que esses erros acontecem, tá? E colocar uma escala de volatilidade em que eu possa ainda ter o controle, meu córtex pré-frontal possa ter o controle sobre as minhas emoções, sobre a amígdala. Atrelado a isso, eu preciso não só fazer aquele controle imediato, mas eu preciso mudar aquelas conexões neurais, eu preciso mudar o meu mapa mental interno para corrigir o problema. Né? Por que eu estou com raiva? Né? Então, eu preciso entender essa natureza da raiva, tá? De onde ela surge. E aí, ele tem um mecanismo que se chama injeção de lógica, onde você vai fazer uma série de perguntas para te trazer a racionalidade do porquê que você está com essa raiva. Né? Então, é o que chama de injeção de lógica. Tá? Beleza. Aí, com essa estrutura, então eu tendo um mapeamento dos meus padrões, né? Dos meus principais erros, eu entendendo profundamente a causa raiz desses erros, eu vou para o dia a dia. E é aqui que a mudança acontece, é aqui que a prática acontece, né? É a repetição. Então você vai ter uma rotina de aquecimento aí pré-mercado, durante o mercado e pós-mercado. E uma revisão ali de 15 em 15 dias. Né? No qual o aquecimento do pré-mercado, você vai ler as suas injeções de lógica. Então, a injeção de lógica, ela vai estar aqui, um exemplo aqui, por exemplo. Né? Tá lá, descreva o problema detalhadamente. Depois, explique por que faz sentido você ter esse problema. Ou porque você pensa, sente ou reage dessa maneira. Então, nessa etapa 2, você descreveu o seu problema. Né? Na etapa 2, eu vou explicar ali de forma... o que está passando na minha cabeça para que faça sentido eu ter esse problema. Né? Qual que é a razão de eu estar executando fazendo aquele tipo de erro. E aí, na etapa 3, que é o grande choque, que é o choque de realidade. Né? Então, eu preciso explicar por que a lógica de eu pensar, agir, né, reagir dessa maneira aqui é falha. Né? Então, eu preciso entender, então, por exemplo, se eu tenho uma raiva, se eu tenho um problema que eu entro contra
a minha estratégia, eu não executo a minha estratégia, ou eu executo uma estratégia totalmente fora do meu plano, né? E num primeiro momento ela faz sentido daquele estágio emocional que eu preciso agora explicar por que realmente aquilo não tem lógica, não faz sentido, né? Então, voltando aqui. Então, a etapa 3, eu vou descrever por que a lógica acima ela é falha. E vou reconfigurar aquele mapa mental interno meu, que me leva, que é o meu padrão, que me leva a cometer o erro, né? Então, vamos lá. Olha lá. Entre em operações contra a nuvem de 5 minutos tentando recuperar o loss do dia. Depois de perder várias oportunidades contra o meu viés inicial. As oportunidades vão surgindo contra o meu viés e eu não vou aproveitando, deixando por mais raiva. Chega um certo ponto e quero recuperar a perda, para me sentir tão burro de não ter seguido meu sistema. Por que faz sentido eu entrar contra o meu sistema ali para tentar recuperar um loss? Ou losses, né? Então lá, o meu viés é para uma determinada direção, então é mais fácil tomar posição a favor do meu viés e contra a nuvem de 5 minutos. Além de entender que o mercado esticou demais, ou seja, veio muito contra, e pode dar um repique. E pagar o meu loss e diminuir minha frustração do dia com o direcionamento do viés contrário ao movimento. Por que isso aqui não faz sentido, né? Já que meu sistema ele tende a seguir a tendência em minutos, então, por mais que o meu viés do dia seja de alta, por exemplo, mas o preço do mercado está para baixo ali dos 5 minutos, né? Eu tenho que seguir essa tendência, né? Eu tenho que seguir o que o mercado está fazendo e não o que eu acho, o que eu espero, né? Então, assim, o meu viés, ele tem... Então para vocês entenderem do mapeamento do meu padrão interno, eu tento fazer uma análise antes da abertura. Então, acho que o mercado caiu demais, eu acho que ele tem que subir. E aí eu quero fazer operações comprando, no caso. Mas no dia, ele fala ainda assim, que vai continuar caindo. Então, assim, eu tenho um padrão mental que eu quero comprar, mas o mercado está caindo. E aí eu entro em conflito, né? E aí vai fazer com que eu cometa o erro, né? Em que eu não aproveite as oportunidades na queda, né? Então, essa lógica ela é falha nesse sentido. Olha lá, o que manda é o fluxo do dia e não sua idealização de uma análise macro. Nunca saberemos onde será o fundo ou o topo do mercado. Existe uma maior probabilidade da tendência continuar. Geralmente as reversões de tendência são mais arrastadas. Então, assim, o meu padrão mental está naquele tentando achar que o mercado esticou demais, né? Então, baseado nas experiências, né? De você achar que aquele ativo ele subiu demais ou caiu demais, enfim. Tá certo? Então, eu fazendo essa estrutura aqui me força a remodelar essa minha conexão neural, esse meu padrão, tá? Então, lógico que isso aqui não é você ler um dia, uma hora que você vai mudar. Isso aqui é um processo que você vai fazer todo dia, né? Então, lá no pré-aquecimento, você vai ler suas injeções de lógica. Você já vai ter lá todos os tipos de problema que você comete e você já vai ter todas essas injeções de lógica para você relembrar e treinar sua mente, né? E reprogramar sua mente na leitura ali, todos os dias, antes do mercado abrir, o que você precisa ter de lógica, né? E aí, lógico,
visualizações desse cenário. Então, antes de começar o mercado, você já conhece o seu sistema, então você já entende, eu vou me visualizar dessa forma. Ó, meu viés macro é para alta, porque eu acho que o mercado ficou demais, mas aí eu vou aplicar a injeção de lógica, chegando lá eu vou operar o que o meu sistema está mostrando, e não o que eu acho. Tá? Durante o mercado. Então aqui você está fazendo uma estrutura preventiva. Você está diminuindo aquele gap da amígdala para o córtex pré-frontal. Ou seja, quando o estímulo chegar, né? Quando o estímulo chegar, o gap já não vai estar tão acentuado, porque você já visualizou, você já leu, já refletiu antes de começar o dia. Começou o dia durante o mercado. Você não fez o mapeamento do seu padrão de erro? Então aqui, eu vou pegar aqui um exemplo de mapeamento. Ó, isso aqui é um exemplo. Então tem o gatilho, pensamentos, emoções, comportamentos, ações, mudanças, tal, até chegar ao erro. Então quanto mais você aprimorar, mais você tiver o auto-entendimento de como que você pensa em determinadas situações, você vai conseguir determinar esse nível de volatilidade emocional aqui. Né? Então você pode começar tendo um gatilho só e já explodir para o nível 10 de volatilidade de raiva. Então assim, tomei um stop na primeira operação e esse primeiro stop já me tira do nível 1 de raiva para o nível 10 de raiva. E o nível 10 de raiva é onde você vai começar a fazer um monte de cagada. Tá? Então a ideia é você fazer esse mapeamento, né, e entender a evolução do que vai te tirar do sério. Tá? E aí com isso, você vai reconhecer que seu padrão começou a ser acionado. Então vamos supor que você fica com raiva, depois você tomou 1, 2, 3 stops seguidos, conversou com seu amigo está ganhando, você está perdendo, e você tem que entender o seu padrão. Então se eu tomei 1, 2 stops, pô, eu já tô ligado que se eu tomar mais um, ou se algum amigo meu falar que está ganhando, vai me disparar uma raiva gigantesca e eu vou começar a fazer um monte de problema. Então assim, eu tenho que reconhecer quando o meu padrão começou a ser acionado. Quando ele começou a ser acionado, eu tenho que interromper ele. Lembra lá, a gente está fazendo tudo isso para a amígdala não atingir aquela volatilidade emocional máxima, que isso vai fazer com que você cometa o seu erro. O seu erro grave, lá, o erro do jogo C. Então você tem que interromper o seu ímpeto. E aí tem algumas técnicas. Respiração, fazendo lá atenção plena, então técnica de respiração, levantar e andar, escrever, falar em voz alta, né? Então, enquanto você ainda tem o domínio das suas emoções, ou seja, enquanto você consegue controlar, você tem que conseguir baixar essa volatilidade emocional. E logo depois que você fez isso, você usa a sua injeção de lógica. Você pode gravar um áudio, né? Do tipo de problema que você quer acionar. Então, por exemplo, você pode ter vários tipos de problemas e chegou nessa etapa, você aciona o áudio que vai te dar a injeção de lógica que você precisa ter. Então, por exemplo, você está tomando stop, e aí você quer fazer um médio para recuperar. Não faz sentido. Então você precisa ter essa injeção de lógica para te relembrar o que faz sentido no seu sistema. Né? Então você precisa ter isso. E aí no pós-mercado, você vai lançar suas operações, vai refinar o que aconteceu durante aquele dia ali, vai melhorar o seu mapa, o seu mapeamento dos seus problemas, né? E aqui você não pode ficar se julgando, porque já aconteceu, né? Então, você repetindo essa estrutura aqui, e estando com isso bem estruturado durante o dia, você realmente vai fazer uma evolução mental. Você vai praticar, né?
Não vai ficar só naquela conversa. Ah, você não pode sair do controle. Tá, mas como é que eu faço isso? Então, o autor ali, o Jared, ele desenvolveu essa sistemática, né? Então, é aquilo. Eu faço o aquecimento, né? Então, durante o mercado, eu estou atento aos sinais, ok? E aí você pode programar os áudios para disparar, você pode programar alarmes para disparar, te lembrando das suas injeções de lógica para cada tipo de problema, tá? E aí, de 15 em 15 dias, você faz uma revisão das suas lógicas, vê se tem um novo problema, se você tem que mapear outro problema, né? Melhorar essa injeção de lógica, deixar o texto para realmente que você possa assimilar aquela injeção de lógica ali daquele problema, né? Para que você mantenha essa rotina. Então você tem o seu sistema que tem suas regras. Você já sabe quais são os erros que te ferram, né? Então agora eu preciso fazer a mudança do meu mapa mental. E como é que eu faço essa mudança? Eu faço dessa forma. E aí, dessa forma, você vai conseguindo evoluir e principalmente diminuir os seus erros. Tá? Que o erro é o grande vilão. Tá certo? E aí, pessoal, a parte lá da minha mentoria, ela visa ajudar nesse sentido, né? Então, deixa eu abrir aqui. Então, assim, a minha mentoria ela visa ajudar no desenvolvimento do seu trade system, tá? Então, ajudar você a montar um sistema que possa ter uma expectativa positiva, que você vai precisar disso, tá? E aí, entender tudo do gerenciamento de risco, position size, o que é uma ideia de baixo risco, backtest, enfim, tá? O desenvolvimento do seu próprio trade system. Eu vou te ajudar a fazer essa capacitação mental, ajudar a mapear esses problemas, ajudar a montar a injeção de lógica, ajudar você a montar o seu sistema de atuação para que você possa ter uma auto performance. E a auto performance está atrelada aqui, à sua capacidade de executar o seu sistema. Tá certo? E eu estou com esses planos aqui, hoje. Então lá, parte semestral, R$ 500, você pode parcelar isso, tem juros, né? Se você for parcelar. E o anual, R$ 800, em que você vai ficar comigo na sala ali, no Discord, onde eu vou te orientar isso todo dia, a você desenvolver esse seu próprio, essa sua própria sistemática, tá? Porque não tem outro jeito, não adianta você adquirir uma técnica nova. A técnica tá ali, a performance está na sua capacidade de executar a técnica. Então, se você adquirir uma técnica em que ela tem expectativa positiva, beleza, você resolveu uma primeira equação. Mas agora você tem que conseguir executar ela. E aí, baseado no seu filtro, no seu mapa mental, né, você pode ter uma série de travas que você não vai conseguir executar aquela estratégia. Então não é o sistema, não é a técnica que vai te dar a consistência no final. É a técnica atrelada ao seu jogo mental. Tá certo? E nessa situação, no que eu já estudei, né, eu consigo te dar essa assessoria de perto para ajudar você aí a ter uma chance de desenvolvimento. Né? Então não estou vendendo aqui uma técnica para você, um sistema, nada disso.
Eu estou vendendo uma estruturação em que você, com o seu conhecimento atual, você, a partir daí, vai conseguir desenvolver, né? Isso para que você possa ter... não fique apegado a uma sala, a um instrutor, enfim, né? Você tendo essas habilidades, depois você consegue encaixar em qualquer técnica aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou nessa aí e vou continuar trazendo conteúdo interessante para vocês aí. Abraço. Tchau, tchau.